Na aula de número 47 do Primeiras Frases em Japonês. Nessa aula a gente vai ver mais um uso dos verbos na forma te. Eu acredito que a primeira vez que você viu ele nessa forma foi quando a gente falou do te kudasai, né, para fazer pedidos, né? Por exemplo, mate kudasai, espere, né? Temos o verbo matsu na forma te, fica mate e colocamos a palavra kudasai. O grande ponto é que no japonês existe uma forma verbal chamada forma te. Eu ainda não passei para você e nem vou passar nessa série como que faz a flexão para essa forma, as regrinhas e tudo mais. Mas o importante é você começar a entender que ela existe. É você já começar a identificar, através da repetição e do contato, a forma te de alguns verbos. Se você estudou direitinho até aqui, por exemplo, taberu, qual que é a forma te desse verbo? Tabete, porque já apareceu, né? Ah, mas qual que é a regrinha para passar para aí? Não importa, memoriza os pares, por enquanto. Assim você vai criando uma familiaridade com o idioma e a hora que você estudar a regrinha vai ficar muito mais fácil. Semelhante ao que acontece com as crianças que aprendem japonês como primeira língua. O uso da forma te que a gente vai ver agora é para a gente criar frases com mais de um verbo na mesma frase, né? Quase todas as frases que a gente viu até agora tinha um verbo só no final. Então a gente fala quem fez a ação, qual que é o objeto, o meio pelo qual, vai colocando as partículas e finaliza com um verbo. Mas e se eu quiser falar, por exemplo, tomar banho e dormir, né? Por exemplo, a partir das 8 horas da noite eu tomo banho e durmo, tudo na mesma frase. Começa desse jeito. Essa é a primeira forma de fazer frases desse tipo. Vamos ver aqui. A primeira frase vai ser um modelo, né? E eu vou mostrar como falar a mesma coisa de outra forma. Então, aqui temos duas frases, na verdade, né? Temos um ponto final aqui. Fica assim. Shawa o abiru, sore kara neru. Vou tomar banho, ponto. E então, dormir. Temos aqui shawa. Isso aqui vem derivado de shower, que significa chuveiro, né? E aí temos o verbo abiru. Esse verbo, assim, vamos memorizar o par primeiro. Shawa o abiru significa tomar banho no sentido de banho de chuveiro, de ducha, ok? E aí esse verbo ele tem o sentido de você ir embaixo dela, né, e deixar cair sobre você, tá? Por isso que é melhor memorizar em par. Shawa o abiru é o ato de você tomar banho, tomar uma ducha. Partícula o aqui, ok? E aí eu faço isso, né? Toma banho. Aí temos aqui sore kara. Significa depois disso, né? Ou e então. Se parar para pensar, é o sore, que significa isso. E o kara, de a partir de, né? A partícula kara, ok? E depois um verbo, neru, que significa dormir. Então, ó, vou tomar banho e depois disso, dormir, né? Mas como que eu falaria isso tudo numa única frase, sem colocar ponto final? Né? Por exemplo, em português eu poderia falar, vou tomar banho e dormir. Ó, na mesma frase, como que eu falaria isso? Ó, vou tomar banho e dormir. É o que vai acontecer agora na próxima frase. Fica assim, ó. Shawa o abite neru. Vou tomar banho e dormir. O que aconteceu aqui é que o verbo abiru ele virou abite. Ele foi para a forma te. E depois a gente colocou neru, que significa dormir. Então, um dos usos da forma te dos verbos é ação em sequência. Faz uma coisa, depois outra em seguida. Ou então acontece uma coisa e depois outra em seguida. Então, tomar banho e logo em seguida, dormir. Dá essa ideia de e. Em português, a gente simplesmente coloca esse e faz a ligação, né? Agora, todas as frases aqui de exemplo vão já usar isso daqui. Vai ficar claro para você. Como exercício, a gente pode até fazer o processo inverso. Pegar a frase desse jeito e montar ela como se tivesse ponto final. Mas vamos lá. Primeira frase. Mainichi asa gohan o tabete, ha o migaite, shigoto e iku.
Todos os dias tomo café, escovo os dentes e vou para o trabalho. Perceba que não tem, eu só coloquei um ponto final no final mesmo, né? Falei tudo isso aqui numa única frase, né? Como que fica? Mainichi significa todo dia. Asagohan significa café da manhã, tá? Literalmente seria a refeição da manhã, né? Café da manhã, comer café, em português a gente fala café da manhã, né? Mas é o café. Mas o café da manhã não é só o café, né? O termo café da manhã ele engloba tudo que você come durante a manhã. E às vezes nem tem café, às vezes é leite, né? Mas em japonês não tem essa peculiaridade, né? Então, asa significa manhã, gohan significa arroz ou refeição. Então, é a refeição matinal. Partícula o. Aí temos aqui tabete, que é o verbo taberu. Significa comer. E ele está na forma T. Por quê? Se não tivesse assim, eu não poderia colocar essa vírgula ou não poderia continuar aqui sem colocar ponto final, né? Se fosse assim, ó, mainichi asagohan o taberu, teria que ter um ponto final aqui, teria que acabar aqui a frase. E estaria certa essa frase, né? Todos os dias, todo dia como café da manhã, né? É estranho falar como café da manhã, né? A gente fala tomar o café. Mas como a refeição matinal. Aí teria que pôr ponto final e falar outra coisa. Para continuar na mesma frase, usamos aqui a forma T. Aí temos aqui ha, significa dente. Dente. Aí temos aqui o verbo migaku, que significa escovar. Significa polir alguma coisa, né? Ele é usado tanto no sentido de escovar o dente, quanto limpar alguma coisa esfregando, né? Vou até chamar de esfregar, polir alguma coisa. Então, hao migaku, escovar o dente, né? Quem escova, escova alguma coisa. Essa coisa vem com a partícula o, tá? E ele está na forma T, né? Hao migaite. Então, o verbo migaku na forma T fica migaite. E por que ele está na forma T? Porque depois disso ainda acontece outra coisa, né? Poderia terminar por aqui. Hao migaku. Ponto final. Outra frase, né? Aqui ficou uma frase, aqui ficou outra. E aí ele termina. Shigoto e iku. Ir ao trabalho. Shigoto significa trabalho. Iku significa ir, né? E o último verbo não precisa estar na forma T. Ele vai na conjugação normal, que no caso aqui está na forma de dicionário. Então a frase fica: todo dia como o café da manhã, escovo os dentes e vou ao trabalho. Tudo isso em sequência, um após o outro. Se eu falasse dessa outra forma aqui, mainichi asagohan o taberu, hao migaku, shigoto e iku, tá certo também, vai transmitir a ideia, só que fica pobre, por assim dizer, fica pobre mesmo, fica linguisticamente pobre, você não tá usando um recurso que existe. É a mesma coisa que em português, imagina se em português você falar assim, ó, todos os dias eu tomo café da manhã. Eu escovo os dentes. Eu vou ao trabalho, né? Imagina isso. Todos os dias eu tomo café da manhã. Eu escovo os dentes. Eu vou ao trabalho. Normalmente é criancinha de primeira série escrevendo texto que acaba escrevendo desse jeito, né? Não tá errado, mas tá pobre. Não precisava ser assim. É a mesma coisa, tá? Esse é um uso da forma T. Ações em sequência. Vamos pegar uma frase mais rápida agora. Shukudai o shite game o suru. Vou fazer a lição de casa e jogar videogame. Shukudai significa lição de casa. O dever de casa, né? Aí temos aqui o verbo fazer, que é suru. Quem faz alguma coisa. A coisa que ele faz vem com a partícula o. Então, fazer a lição de casa. Tá? Fazer a lição de casa. Ele está na forma T. A forma T do verbo suru é shite.
Então ele faz isso e depois faz o que vem depois aqui. Que no caso é game. É derivado de game, significa jogos. É usado para videogame como um todo. E novamente o verbo fazer, né? Em português a gente fala jogar videogame. Em japonês é você fazer game, ou seja, jogar, né? Então, mesma coisa, poderia ser shukudai o suru, game o suru. Ficaria assim, fazer lição de casa, jogar videogame, né? Fica pobre. Mas a gente usou aqui a forma T para ligar as duas coisas e dar essa ideia de E. Né? A forma T acaba dando essa ideia de E. Pelo amor de Deus, não bota na cabeça que a forma T do verbo significa E. Né? Não, ela significa ação em sequência. E o recurso que a gente usa em português para falar a mesma coisa é o E. Ok? Mas não é que significa E. Tá? Sempre pensa no significado das coisas. Próxima frase. Nihongo manande Nihon eiku. Vou aprender japonês e vou ao Japão. Poderia traduzir como aprender japonês e ir ao Japão, né? As traduções, elas ficam um pouco em aberto assim, porque no japonês não existe pessoa, né? Então, tanto faz, o significado disso pode ser que eu vou aprender japonês e vou ao Japão, ou posso simplesmente estar citando o fato, aprender japonês e ir ao Japão, né? O que importa é o significado, ó, aprender japonês, ir ao Japão. Temos aqui Nihongo, significa língua japonesa. Aí nós temos aqui o verbo aprender, que é manabu, significa aprender, manabu. Temos aqui a partícula o. E esse verbo na forma T é manande. Manande. Então aprenda japonês. E depois disso, Nihon eiku. Nihon significa Japão. Iku significa ir. Para o verbo ir, o lugar para onde a gente vai pode vir com a partícula E. Né? Ela é escrita com a letra Re, mas é lida como E. Próxima frase. Shigoto no ato wa chotto yasunde kodomo to asobimasu. Depois do trabalho, vou descansar um pouco e brincar com as crianças. Temos aqui shigoto no ato. Significa depois do trabalho. Shigoto significa trabalho, ato significa depois. Temos aqui a partícula no, que está dando a atribuição, né? Então, depois do trabalho. Temos aqui a partícula wa. Shigoto no ato wa, falando sobre depois do trabalho. Chotto yasunde. Chotto significa um pouco. Aí temos aqui o verbo yasumu, que significa descansar. Yasumu, descansar. Esse verbo na forma T fica yasunde, ok? Ele não termina com T, ele termina com D. Isso acontece em alguns verbos, tá? Yasunde. Então, descansar um pouco e depois disso, kodomo to asobimasu. Kodomo significa criança. Asobimasu significa brincar. E com quem a gente brinca, vem a partícula to. Então, brincar com a criança. Beleza? Próxima frase. Nanimo dekinakute sumimasen. Desculpe por não conseguir fazer nada. Aqui nós temos assim, a essência é a mesma, só que é meio que um outro uso, né? Não é que ele faz uma coisa e depois faz outra. Apesar de a essência é a mesma, é sequência. Acontece isso e aí eu faço essa afirmação. Que é o seguinte, vamos lá. Nanimo significa nada. Aí temos aqui o verbo dekinai, que significa não conseguir. E ele é a forma negativa do verbo dekiru, que significa conseguir. Então, quando eu falo nanimo dekinai, eu estou falando não conseguir nada. Ou não consigo nada. E claro, a ideia de não conseguir fazer
nada. Tá implícito aqui esse fazer, né? Então, nani mo dekinakute, não consigo nada, não consigo fazer nada. Nani mo dekinakute, sumimasen, desculpe. Então, peraí, só uma informação antes. A forma T do verbo dekinai, na forma negativa, é dekinakute. Ou seja, guarda isso, ó. As formas negativas dos verbos também têm forma T. Ok? As formas negativas dos verbos também têm forma T. No caso de dekinai, é dekinakute. Aí eu falo a palavra sumimasen. Está lá na primeira ou na segunda aula do Primeiras Frases o significado. Significa desculpe, né? Ou com licença, mas aqui é o contexto de desculpe. Então, em português, a gente fala coisas como desculpe por, ou desculpe pelo, né? Ó, desculpe por não fazer nada, desculpe pelo incômodo, desculpe pelo atraso. Em japonês, a gente coloca a ação na forma T e usa a palavra de desculpe. Isso vale para o obrigado também, né? Você vai colocar a ação na forma T e falar obrigado ou desculpe. Isso vai dar a ideia de obrigado por essa ação ou desculpe por essa ação. Ok? Próxima frase. Depato ni itte atarashii jaqueta o kaimashita. Fui à loja de departamentos e comprei uma jaqueta nova. Depato significa loja de departamentos. No Brasil não é muito comum. Peraí que pôs aqui em hiragana. Depato. No Brasil, depato não é muito comum, né, esse tipo de loja de departamento. Aqui a gente tem mais shopping. Loja de departamento é como se fosse um shopping, mas é meio que assim, cada andar ele é temático de alguma coisa e você paga ali no próprio andar. Cada andar tem o seu próprio caixa, né? Funciona como se fosse uma loja separada, né? Isso é o depato. Temos aqui o verbo iku, que significa ir. Então, ir até a loja de departamentos, né? Ir até a loja de departamentos. Esse verbo na forma T fica ite. Então, vou à loja de departamentos. Atarashii jaqueta. Atarashii significa novo. Jaqueta significa jaqueta. Então, atarashii jaqueta, uma jaqueta nova. Partícula o. Kaimashita, comprei. É o verbo kaimasu, que significa comprar. Na forma de dicionário é kau. Aqui ele está informal. Aqui ele está formal. Né? E aí, quando a gente tem uma série de ações na forma T, o último verbo dá o tempo. Né? Então aqui ele está no passado, ó. Então significa que o ato de comprar está no passado e o ato de ir também está no passado. Então eu fui à loja de departamentos e comprei uma jaqueta nova, né? Agora, se você pensar um pouco no pensamento japonês, até chegar aqui ele não sabe que está no passado. Até porque você não usou nenhuma palavra aqui que fale ontem, semana passada e coisas do tipo. Né? Então, o pensamento japonês, como que ele processa? Ó, depato, ok, loja de departamentos. Depato ni ite, ok, ir à loja de departamentos. Tá, guardou isso, ó, essa ação, ir à loja de departamentos. Ele não sabe nada além disso. Parou por aqui. Aí vai complementando. Atarashii jaqueta. Ah, uma jaqueta nova. Então, ó, ir à loja de departamentos, uma jaqueta nova. Kaimashita. Comprei. Ah, concluiu. O que ele fez foi à loja de departamentos e comprou uma jaqueta nova. Né? O processamento ele vem meio que da esquerda para a direita, né? na linha do tempo, e vai complementando as informações e só no final a gente conclui. Beleza? Essa foi a aula de hoje. Deixa aí nos comentários dizendo o que você aprendeu de novo. Uma aula um pouco mais longa, mas porque tem bastante coisa legal aqui. A gente se vê na próxima aula.